Você já sentiu que a vida está te desafiando além dos limites? Talvez você se sinta sobrecarregado pelas responsabilidades ou simplesmente não saiba como lidar com as adversidades que surgem no seu caminho. Seja qual for a sua situação, eu tenho algo incrível para compartilhar contigo. Você já ouviu falar das meditações de Marcos Aurelius? Não? Bem, deixe-me te contar um pouco sobre isso. Imagine ter acesso aos pensamentos mais íntimos do homem mais poderoso do mundo, aqueles momentos em que ele se aconselhava sobre como lidar com os desafios da vida. Marcos Aurelius era um mestre da filosofia estoica e suas meditações são uma verdadeira fonte de sabedoria atemporal. A cada noite, Marcos Aurelius se dedicava a uma série de exercícios espirituais. Ele buscava ser humilde, paciente, empático, generoso e forte, independentemente das circunstâncias que enfrentasse. Esses ensinamentos são como um tesouro escondido, prontos para nos guiar em meio às tempestades da vida. Você já se sentiu perdido, sem rumo, sem saber como lidar com as pressões do dia a dia? Muitos de nós já passamos por momentos assim. Mas eu tenho algumas informações muito valiosas que podem ser a chave para uma mudança de vida que você tanto procura. Imagine ter a força e a clareza mental para enfrentar qualquer desafio que a vida te apresentar. Isso é possível, e eu estou aqui para te mostrar como. Então, se você está buscando respostas, se você deseja encontrar um caminho para a paz interior e a realização pessoal, não procure mais. Você não vai se arrepender. Às vezes a vida pode parecer tão corrida, tão cheia de preocupações e coisas para fazer, não é mesmo? Mas você já parou para pensar que, apesar de tudo o que está acontecendo agora, um dia, todos nós vamos morrer? Parece meio pesado, né? Mas é a realidade, e é sobre isso que quero conversar com você hoje. Você já ouviu falar do conceito de memento mori? Esse termo vem do latim e significa lembre-se de que você é mortal. É uma ideia que tem sido explorada ao longo da história, desde a arte até a filosofia e a cultura em geral. Pensa só, na Grécia Antiga, os filósofos costumavam refletir sobre a mortalidade como uma maneira de valorizar o tempo que tinham aqui na Terra. E, sabe quem mais falou muito sobre isso? O imperador romano Marcos Aurelius, aquele mesmo das famosas meditações que eu te falei antes. O Marcos Aurelius costumava reservar um tempo todos os dias para refletir sobre sua própria mortalidade. Ele sabia que um dia sua vida chegaria ao fim, então ele se esforçava para viver de maneira virtuosa e fazer o bem enquanto estava por aqui. E essa ideia do memento mori também aparece muito na arte. Já reparou como muitas pinturas antigas mostram caveiras ou outros símbolos da morte? É uma forma dos artistas nos lembrarem de que, por mais bonita que seja a vida, ela é passageira. E sabe por que isso é importante? Porque nos faz refletir sobre o que realmente importa. Em vez de ficarmos presos em preocupações bobas ou buscando coisas superficiais, podemos nos concentrar no que realmente dá sentido às nossas vidas. Um dia, todas essas preocupações vão parecer tão insignificantes. O que importa é como vivemos agora, o impacto que causamos nas pessoas ao nosso redor e como aproveitamos cada momento que temos. É como se fosse um lembrete para vivermos com propósito, para valorizarmos cada instante e para sermos gentis uns com os outros. A gente pensa na morte como algo distante, lá no futuro, né? Tipo, algo que só vai acontecer daqui a muito tempo, quando a gente for bem velhinho. Mas o que eu descobri é que, na verdade, a morte está sempre presente, bem aqui, no momento presente. É isso mesmo que você ouviu. Essa ideia é conhecida como mors continua, ou morte contínua, e foi muito explorada pelo filósofo Sêneca. Então, imagina só, a morte não é só aquele evento que acontece lá no final da vida. Ela está acontecendo o tempo todo, a cada segundo que passa. É como se fosse uma espécie de processo constante, sempre nos lembrando da natureza fugaz do tempo. Pensa comigo, às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro, né? Com planos, metas, coisas que queremos conquistar. Mas esquecemos que o tempo está sempre correndo, sempre passando, e a morte está sempre ali, nos lembrando de que nada é permanente. E sabe por que isso é importante? Porque nos faz valorizar cada momento que temos. Nos faz lembrar de aproveitar a vida aqui e agora, em vez de ficar pensando no que vai acontecer lá na frente. Então, ao invés de ficarmos obcecados com o futuro, com o que ainda está por vir, que tal nos concentrarmos no presente? Que tal reconhecermos a morte contínua e aproveitarmos cada instante como se fosse o último? É como se fosse um lembrete para vivermos com mais intensidade,
para valorizarmos as pequenas coisas, os momentos simples do dia a dia. Porque, no final das contas, são esses momentos que realmente importam, né? E sabe o que é mais legal? Quando a gente começa a viver assim, no presente, a gente percebe que a vida fica muito mais leve, muito mais significativa. A gente começa a valorizar mais as pessoas ao nosso redor, a aproveitar mais cada instante, cada sorriso, cada abraço. Que tal reconhecermos a morte como parte do processo e aproveitarmos cada momento como se fosse o último? Afinal, como disse Sêneca, a morte não nos tira os entes queridos, apenas nos afasta deles por um tempo. Pensar na morte o tempo todo pode trazer uma sensação de tristeza ou até mesmo de medo. Mas olha, a ideia por trás do memento mori não é essa. Na verdade, é bem o contrário. A gente pode até pensar que pensar na morte o tempo todo vai nos deixar meio para baixo, mas na verdade, a intenção é nos fazer valorizar mais a vida. É isso mesmo. A ideia é nos lembrar de que o tempo é limitado, então precisamos aproveitar cada momento ao máximo. Sabe quando a gente fica perdendo tempo com coisas que não importam tanto assim? Tipo, se preocupando com o que os outros vão pensar da gente, ou ficando obcecados com o futuro e esquecendo de viver o presente. É aí que entra o memento mori. Quando a gente lembra que a vida é passageira, que um dia tudo isso vai acabar, a gente começa a perceber o que realmente importa. Começa a valorizar mais as pessoas ao nosso redor, a aproveitar cada sorriso, cada abraço, cada momento de felicidade. E olha só, não é só sobre aproveitar os momentos bons, não. Também é sobre enfrentar os momentos difíceis com coragem e determinação. Porque, no final das contas, a vida é feita de altos e baixos, e é importante estar presente em todos eles. Então, ao invés de ficarmos presos em preocupações ou arrependimentos, que tal vivermos com mais intenção? Que tal aproveitarmos o momento presente ao máximo, valorizando cada instante como se fosse o último? Porque é isso que o memento mori nos ensina. Não é sobre ficar triste pensando na morte, mas sim sobre viver a vida com mais clareza e perspectiva. É sobre ser grato pelo tempo que temos aqui e agora e fazer o melhor uso possível dele. Lembre-se de que a vida é curta e que cada momento é uma oportunidade de viver com mais intensidade e propósito. Sabe, às vezes a gente fica perdendo um tempão discutindo sobre o que é ser uma boa pessoa, né? Tipo, ficamos nos perguntando se devemos agir de tal ou tal forma, se devemos seguir determinadas regras ou padrões. Mas olha, no final das contas, o que realmente importa é simplesmente ser um bom ser humano. Não precisa ficar quebrando a cabeça com teorias ou filosofias complicadas. É só uma questão de fazer o que é certo, de tratar os outros com respeito e gentileza, de ser honesto e compassivo. O que é que define um bom homem, ou uma boa mulher, ou uma boa pessoa em geral? Não é o que a gente fala ou o que a gente diz que vai fazer, mas sim as nossas ações, né? É como a gente trata os outros, como a gente vive nossa vida no dia a dia. Em vez de ficarmos discutindo sobre o que deveríamos ser, que tal simplesmente sermos? Que tal colocarmos em prática aquilo que acreditamos, agindo de acordo com os nossos valores e princípios? Porque no final das contas, é isso que realmente faz a diferença. Não adianta ficar só falando bonito se as nossas ações não condizem com as nossas palavras. O importante é ser autêntico, ser verdadeiro, ser um bom ser humano em todas as situações. A gente não precisa esperar até ser uma pessoa perfeita para começar a agir assim. Não, a gente pode começar agora mesmo, com pequenos gestos de bondade e compaixão. Pode ser um sorriso para um estranho na rua, um gesto de apoio para um amigo que está precisando, ou até mesmo uma simples palavra de incentivo para alguém que está passando por um momento difícil. Proteja seu caráter. Nosso maior tesouro, porque é o que realmente nos define como pessoas. É tipo o nosso norte, sabe? É o que nos guia pelo caminho da virtude e da integridade. Na visão de Marcus Aurelius, proteger o nosso caráter é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Porque, olha só, se a gente deixa nosso caráter ser corrompido, se a gente começa a agir de forma desonesta ou injusta, isso pode arruinar nossa vida. Nosso caráter que determina como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. Se a gente é uma pessoa honesta, gentil e íntegra, a gente vai atrair coisas boas para a nossa vida. Mas se a gente é uma pessoa desonesta, mesquinha e corrupta, a gente vai acabar afastando as pessoas e causando problemas para nós mesmos. Proteger o nosso caráter é como proteger o nosso maior patrimônio. É algo que a gente deve fazer com todo cuidado e dedicação, porque é isso que realmente importa no final das contas.
Se a gente se mantiver firme nos nossos valores e agir com integridade em todas as situações, nada pode nos abalar. Porque, no final das contas, o que realmente importa não é o que as outras pessoas pensam de nós, mas sim quem realmente somos por dentro. É o nosso caráter que vai determinar o rumo da nossa vida, e é ele que vai nos guiar pelo caminho da felicidade e do sucesso. Proteja o seu caráter com unhas e dentes, porque é isso que realmente importa. E lembre-se de que, se a gente cuidar bem do nosso caráter, nada pode nos parar. Marcos Aurelius tinha uma visão bem interessante sobre como devemos lidar com as outras pessoas. Ele acreditava que nós, seres humanos, estamos destinados a tolerar e aceitar uns aos outros, independente de nossas diferenças. Por que será que ele pensava assim, né? Bom, Marcos Aurelius entendia que, como parte da sociedade, precisamos aprender a conviver em harmonia com os outros. Mesmo que as pessoas sejam diferentes de nós, com ideias, crenças ou maneiras de agir distintas, é importante praticar a tolerância. Ele via a tolerância como uma virtude essencial para construir relações saudáveis e uma sociedade mais justa e pacífica. Ao invés de julgar ou criticar os outros por serem diferentes, Marcos Aurelius nos incentivava a entender e respeitar suas perspectivas, mesmo que não concordemos com elas. E sabe por que isso é tão importante? Porque quando praticamos a tolerância, estamos promovendo a paz e a harmonia entre as pessoas. Estamos criando um ambiente onde todos se sentem respeitados e valorizados, independentemente de suas diferenças. Além disso, Marcos Aurelius também nos lembrava que a tolerância não é apenas para o benefício dos outros, mas também para o nosso próprio bem. Quando aprendemos a tolerar e aceitar as diferenças dos outros, estamos cultivando a nossa própria paz interior e desenvolvendo uma mentalidade mais aberta e compreensiva. Não estou dizendo que é fácil praticar a tolerância o tempo todo. Às vezes, pode ser desafiador lidar com pessoas que têm opiniões ou comportamentos que não entendemos ou não concordamos. Mas é aí que entra o verdadeiro teste da nossa virtude e do nosso caráter. Lembre-se de que todos nós somos diferentes, e é isso que torna o mundo tão interessante e diversificado. A tolerância não significa concordar com tudo ou abrir mão de suas próprias convicções. Significa simplesmente respeitar e aceitar as diferenças dos outros, mesmo que você não as compreenda completamente. É o que nos permite construir pontes entre as nossas diferenças e encontrar um terreno comum onde todos possam coexistir em paz e harmonia. Estamos destinados a tolerar e aceitar uns aos outros, para o bem de todos nós. No estoicismo, eles têm uma ideia muito interessante sobre aceitação. Eles dizem que aceitar as coisas como elas são não significa simplesmente se resignar e desistir, mas sim enfrentar os desafios de frente e trabalhar com o que temos. É como se fosse uma atitude de aceitação ativa, sabe? Ao invés de ficarmos nos lamentando ou nos sentindo derrotados diante dos obstáculos, a ideia é aceitá-los como parte da vida e buscar maneiras de lidar com eles da melhor forma possível. E sabe por que isso é tão importante? Porque quando aceitamos os obstáculos e trabalhamos com o que temos, uma alternativa muitas vezes se apresenta. É como se a gente abrisse espaço para novas possibilidades e soluções que talvez não enxergássemos antes. Ao praticar essa aceitação ativa, estamos desenvolvendo nossa resiliência e nossa capacidade de lidar com as adversidades. Estamos nos tornando mais fortes, mais flexíveis e mais preparados para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Essa atitude de aceitação também nos ajuda a encontrar paz interior. Ao invés de ficarmos lutando contra a realidade ou nos preocupando com coisas que não podemos controlar, podemos aprender a aceitar as coisas como elas são e encontrar serenidade no momento presente. Em vez de se sentir derrotado ou desanimado, tente aceitar a situação como parte da vida e trabalhar com o que você tem. Quem sabe, ao fazer isso, uma nova alternativa se apresentará e você será capaz de superar o obstáculo de uma maneira que nunca imaginou. Porque, como dizem os estoicos, a verdadeira força não está em resistir à realidade, mas sim em aceitá-la e trabalhar com ela da melhor forma possível. As coisas como elas são não significa desistir ou se resignar, mas sim enfrentar os desafios com coragem e determinação. É assim que nos tornamos verdadeiros mestres de nossas próprias vidas, capazes de encontrar paz e realização mesmo diante das maiores adversidades. Os estoicos acreditam que nossa principal tarefa na vida é simplesmente sermos bons seres humanos, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Quando eles falam sobre meditações, estão nos lembrando da importância de nos concentrarmos no que realmente importa.
Em vez de ficarmos nos preocupando com coisas que estão além do nosso controle, devemos nos focar em fazer o que é certo, em agir com bondade, humildade e sinceridade. Isso significa ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, falar a verdade conforme a vemos, sem máscaras ou hipocrisia. É ter a coragem de agir de acordo com nossos valores e princípios, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. E sabe por que isso é tão importante? Porque, no final das contas, é o nosso caráter que realmente importa. É como nos comportamos e como tratamos os outros que define quem somos como pessoas. Quando nos concentramos em ser bons seres humanos, estamos contribuindo para um mundo melhor para todos. Estamos criando um ambiente de respeito, compaixão e colaboração, onde todos podem se sentir valorizados e aceitos. Podemos começar a praticar essa ideia de meditações a qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisamos esperar por condições ideais ou circunstâncias favoráveis. Podemos começar agora mesmo, com pequenos gestos de bondade e sinceridade no nosso dia a dia. Concentre-se no que você tem que fazer. Lembre-se de que sua principal tarefa é ser um bom ser humano. Faça isso sem hesitação, com sinceridade e humildade, e você verá como sua vida se transformará para melhor, e como você será capaz de fazer a diferença no mundo ao seu redor. É como se fosse um lembrete de que nossa felicidade e nosso crescimento pessoal não dependem do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Depende do nosso próprio compromisso em fazer o que é certo e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E por que isso é tão relevante na visão do estoicismo? Bom, porque quando nos importamos com nós mesmos e buscamos nossa própria evolução, estamos cultivando nossa autonomia e nossa autoestima. Não devemos depender da aprovação ou reconhecimento dos outros para nos sentirmos realizados ou felizes. Devemos encontrar satisfação e significado nas nossas próprias ações e conquistas, independente do que os outros pensam. Quando fazemos as coisas por nós mesmos, estamos assumindo a responsabilidade pela nossa própria vida e pelo nosso próprio bem-estar. Não estamos esperando que outras pessoas nos salvem ou nos deem o que precisamos. Quando nos concentramos em fazer as coisas por nós mesmos, acabamos inspirando e motivando os outros ao nosso redor. Nossa determinação e nosso compromisso com o autoaperfeiçoamento podem servir de exemplo para os outros seguirem. Se importe com o que é certo e importante para você, mesmo que outras pessoas não vejam ou reconheçam. Porque, no final das contas, sua felicidade e seu crescimento pessoal dependem de você e de mais ninguém. E quando você se compromete com isso, é capaz de alcançar coisas incríveis, e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? Mas olha, tem várias maneiras de fazer isso, e são bem simples. Uma das maneiras mais comuns é carregar um lembrete físico, tipo uma moeda ou até mesmo um pedacinho de pedra, que represente a ideia da morte. Parece meio estranho, né? Mas, na verdade, é uma forma de nos lembrarmos constantemente da finitude da vida. Toda vez que a gente toca nesse lembrete, a gente lembra que o tempo está passando, que a vida é curta e que a gente precisa aproveitar cada momento ao máximo. A gente pode até fazer isso de uma forma mais simbólica, sabe? Tipo, escolhendo uma atividade mundana do nosso dia a dia e usando ela como um lembrete da passagem do tempo. Pode ser qualquer coisa, desde lavar a louça até caminhar até o trabalho. O importante é fazer essa conexão entre a atividade e a ideia da morte. Porque é isso que o Memento Mori nos ensina. Não é só sobre pensar na morte, mas sim sobre viver a vida de uma forma mais consciente e significativa. É sobre valorizar cada momento, por mais simples que seja. Não precisa ser nada complicado. Pode ser algo tão simples quanto olhar para o céu à noite e lembrar que um dia não estaremos mais aqui. Ou até mesmo pensar nas pessoas que já se foram e no legado que deixaram para trás. Pode parecer meio estranho no começo, mas garanto que vai fazer toda a diferença. Porque quando a gente se lembra da nossa própria mortalidade, a gente começa a viver de uma forma mais consciente e significativa. E no final das contas, é isso que realmente importa,